suas mãos, por favor. Aleluia, Deus. Te saudamos, ó Espírito Santo. Quando a chuva caiu no chão, eu estava lá. Amém. Quando Que esta música venha te envolver, eu estava te trazer uma ação balsâmica e venha potencializar sua fé. se passar, É uma poesia de adoração, de dependência do Senhor. só pra te ver brotar. Em tudo dependemos do Senhor. Então me diga, para que choro? Senhor é o Deus que nos enxuga as lágrimas. Se ainda estou ao teu lado, Oh Deus, obrigado, Senhor, pela sua companhia. chama meu nome agora. Clame ao Senhor. Não vai adiantar reclamar. Reclamar nunca foi a solução. Pelo contrário, pode provocar um agravamento da sua situação. Perder a capacidade de decidir, ou se decidir errado. Olha para cima do monte, olha acima dos seus problemas. O Senhor está lá acima, Ele está aguardando você direcionar a sua súplica, o seu louvor a Ele. Ele é rico em bondade, amor, benignidade. Oh, Deus. Nós te adoramos, Senhor. O Senhor vem nos trazer paz, rica e abundante paz. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Isso, vamos nos aproximar em adoração ao Senhor. Para que choro? O Senhor te pergunta nessa noite, para que chorar? Se ainda Para que chorar de ao desespero, teu lado, com murmurações? Se o Senhor é a tua proteção, Ele é a tua solução. Oh Deus, te louvamos, te clamamos, te buscamos, Senhor. Em nosso favor, Senhor, em favor desta igreja que se reúne em seus lares, ó Pai. Oh Deus, esperamos resposta de Ti, sim, Senhor, porque aqueles que vão a Ti, o Senhor jamais lança fora, o Senhor não ignora. E o Senhor diz que vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Clama, clama, e Deus irá te responder sim. Ele não deixa ninguém sem resposta. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Olá, pessoal. Bem-vindos. Uma boa noite. A mais uma edição de Sementes de Vidas. Eu sou o pastor Jorge Antônio Pinto, para quem me conhece. E eu estou me apresentando, eu pastoreio, segundo a direção do Senhor, dependendo do Senhor, um rebanho na Rua Celestino 197, num bairro chamado Juscelino, Mesquita, estado do Rio. E eu tenho o prazer de estar com vocês nessa noite, e nesse prazer está a minha gratidão pelos aniversariantes de ontem. 2 jovens, o Kevin e a Luana, que Deus abençoe, e a irmã Val, que está aniversariando hoje. Que o Senhor contemple a cada um com longevidade, com paz, com segurança. E a minha afilhada, a Andy, primeira afilhada, foi a pioneira em termos de afilhadez. Deus abençoe, Andy, não poderia esquecer de você, jamais. Deus abençoe, tá? Então eu digo que o Senhor contemple vocês com paz, com alegria, com amor, com sabedoria, com dedicação às coisas do Senhor. Amém? E no próximo sábado teremos uma videochamada para a juventude, no próximo sábado. E isso aí, amanhã, provavelmente Heloísa e a Bruna estarão soltando o horário dessa videochamada. Compareça, tem sido muito bom, tem descoberto assim, talentos, pessoas animadoras,
e a sua participação é de suma importância. Sou grato a Deus por tudo. Pois bem, hoje nós iremos falar ainda sobre Salmo 3, versículo 5. E a parte 3, né? E o título dessa mensagem é: A paz do Senhor faz a diferença. A paz do Senhor faz a diferença. Então, no versículo 6, no versículo 5 do Salmo 3, diz o seguinte: com a minha voz, desculpe-me, eu me deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Deus amado e querido, eu quero te agradecer pelo sustento que o Senhor tem dado em todos os níveis, inclusive de pacificar o nosso interior, pacificar a nossa vida e o que nos cerca e o que nos rodeia. Que sejamos tocados pelo Teu Espírito nesta noite, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, eu estou ávido por voltar ao assunto, porque eu creio que vai nos abençoar muito essa sequência de pregação. Eu falei da perseguição que Davi sofreu por várias ocasiões, no Salmo 3, versículo 5, mas por inimigos fora do seu meio, do seu ambiente. E agora, neste Salmo 3, versículo 5, no Salmo 5, versículo 3, ele perseguido por pessoas de fora, inimigos de fora. E agora, ele se sente perseguido pelo seu próprio filho. E eu quero explorar mais esse assunto, embora isso saia muito caldo, mas pelo menos assim, de forma bem resumida. Eu falei que eu me deito e pego no sono. Dá a entender que é uma pessoa que está cansada devido às suas diversas atividades e compromissos, no caso, de compromissos e atividades de um rei, que depois de um dia estafante de atender a autoridades, de aconselhar, de deliberar e de delegar, ele estava esgotado e o seu sono seria de imediato. E dentro desse inserido uma inquietação, um desassossego, porque o seu próprio filho, Absalão, seu terceiro filho, estava no seu encalço como seu inimigo para poder usurpar-lhe o trono. E depois eu falei também que o tripé que compõe essa figura geométrica espiritual também que eu li, e não vamos ler agora, você pode ler, 1 Crônicas 3, do 1 ao 9, fala da lista dos filhos de Davi, em que nominalmente cita 20 filhos. E os extraconjugal, enfim, que não fazia parte deste tripé, que por si só também fazia parte desse tripé, desculpa, é que ele tinha outros filhos não oficiais, não registrados com as concubinas. Isso no 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 9. E eu perguntei a vocês e respondi a mim mesmo, qual desses três? O cansaço do dia a dia, ter um filho perseguindo-o, ou essa renca de filhos que se constituiria um problema, porque eu falei que a família de Davi foi uma família problemática. Aminon, o seu primogênito, coabitou com a sua própria irmã Tamar, cometeu incesto. E o que acontece? Absalão mandou matar Aminon.
para vingar. Então, são assim, um monte de itens como se compromete o lar, a família. Eu quero ser uma bênção para minha casa, porque se eu não for uma bênção para minha casa, eu não vou ser uma bênção para aqueles que me cercam. E depois também, futuramente, quem sabe a gente vai falar com mais detalhes, se houver tempo e possibilidade, para o castigo de Absalão. Um dos castigos que Absalão sofreu foi de que seus filhos morreram antes dele. Então, quais os... Ao ser informado, já vamos caminhando para 2 Samuel 15, versículo 13, por favor. Versículo 13. Diz o seguinte: então o mensageiro veio a Davi dizendo: todo o povo de Israel está seguindo Absalão. Então a conspiração ganhara corpo. Eu falei que no versículo 1, começou com 50 homens, e depois mais à frente já tinham 200 homens, e depois foi acrescido de tal forma que se tornaram incontáveis. Eu estou assim, acelerando um pouquinho, porque senão a gente vai perder um pouco de tempo. Isso é só você consultar a edição passada que você vai descobrir. Então, por que Davi fugiu com seus homens? Que está aqui no versículo 14. Diante disto, Davi disse a todos os servos que estavam com ele em Jerusalém: levantem-se e vamos fugir, porque não poderemos nos salvar, nem de Absalão. Saiam o mais depressa possível, para que ele não nos alcance. Lance sobre nós a ruína e passe a cidade a fio de espada. Ora, há de se admitir que o primeiro motivo dessa fuga empreendida assim, bruscamente, saindo de Jerusalém, praticamente a toque de caixa, que Davi sabia, tinha consciência do poder bélico do seu filho Absalão e do número incontável dos seus cegos seguidores. Que começou com 50, uma carruagem, 50 cavalos, subiu para 200, depois foi acrescido de um sem número. Então Davi, ele tinha oratória, ele sabia como se dirigir, ele tinha carisma. E eu falei também de algo importante, que ele ficava no caminho de Jerusalém, próximo a Jerusalém, e abordando as pessoas e dizendo: está procurando um rei, em outras palavras, ele não está com tempo e tal, mas que pena que ele não tem tempo, envenenando, colocando o povo, os súditos de Davi contra Davi. E ele ofereceu a sua mão para beijar. E eu falei, eu lembro, na terça-feira próxima passada, que eu falei: qual é a mão que nós temos beijado? Se é de Absalão ou se é do Senhor? Então, o segundo ponto, Davi queria evitar o confronto direto com Absalão, porque Absalão estava determinado, porque no final do versículo 14 diz que lance sobre nós a ruína e passe a cidade a fio de espada. Então ele estava preocupado em não ter um confronto com seu próprio filho e, em segundo lugar, evitar a captura e a destruição de Jerusalém. E não só isso, também evitar que houvesse uma luta entre irmãos. Nem sempre a gente consegue evitar certas coisas, são inevitáveis. Esse confronto seria evitado. Mas, por que essa séria ameaça? Não só porque Absalão organizou-se, procurou, se proclamou rei, autoproclamou-se rei, isso em 2 Samuel 15, do versículo 1 ao 12, com destaque para o versículo 10, que diz:
E diz o seguinte: Absalão enviou emissário secreto por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvir o som das trombetas, digo, Absalão é rei em Hebrom. Preste bem atenção, em Hebrom. Olha, por isso ele estava contando, preste bem como esse homem era perspicaz, como esse homem era ardiloso. As 12 tribos de Israel é constituída de 12 tribos. Então, ele contava com a aval da aclamação dos seus emissários secretos, como está escrito aqui no versículo 10. Esses homens, colocados nas tribos de Israel, eles insuflariam o povo a aclamarem-no também a Absalão rei. É estilo assim, se você parar na Presidente Vargas e olhar para um prédio mais alto e ficar olhando, daqui a pouco alguns curiosos vão começar a parar e olhar também, e sem saber o porquê você sai e deixa eles olhando. Não é? Também no momento em que está havendo uma manifestação, em que se alguém tomar a iniciativa de pegar um tijolo, uma pedra e quebrar uma vidraça, uma porta de um banco, outros que já estão no mesmo espírito irão fazer a mesma coisa. Então ele sabia, Absalão, mexer com o psicológico individual e coletivo. E mexer com o psicológico coletivo é difícil. Poucos têm esse carisma. Então ele implantou os seus emissários secretos. Portanto, tratava-se de uma trama meticulosamente organizada. Por quê? Mas por que ele seria aclamado rei em Hebrom? Aí entra outro detalhe. Até agora está falando de organização, de arregimentação, de fazer milícias, depois transformar no exército e agora implantar os seus agentes secretos para insuflarem a massa a aclamarem no rei. Mas agora, tudo que acontece no físico tem origem no espiritual. Você pode ter certeza nisso. Quando Jesus fala em Mateus, a boca fala o que o coração está cheio. Olha, eu estou verbalizando aquilo que eu estou sentindo, eu estou transmitindo aquilo que vai no meu interior. Então, a manifestação física divulga o meu espírito. Vamos ter um assunto aqui. Este homem, além de ser um grande estrategista, de mobilizar de uma forma militar e política e a massa, e eu tenho visto isso hoje em dia, o povo se rindo de massa de manobra. Eu evito de falar essas coisas, mas como pastor e como cidadão, tem pessoas sendo usadas porque tomam partido de A, de B, de fulano, de ciclano, e na realidade está sendo o quê? Massa de manobra, de pessoas inescrupulosas, nessa disputa de poderes, esse momento desumano, cruel, em que envolve todas as áreas, todos os segmentos da sociedade. Então, tudo isso tem um espírito. Mas não adianta somente repreender esse espírito. Eu não posso ser um emissário secreto para fazer a vontade de um Senhor que desagrada ao meu Senhor. Eu não posso fazer cor, e eu vejo pessoas que tem Cristo como seu Salvador, mas deixando levar, alugando, locando a sua voz, o seu intelecto, com coisas que vão ficar aqui e que não serão resolvidas por mim nem por você. Só o Senhor, que Ele é o autor e consumador. Mas, pastor, eu tenho que ficar alheio o que está acontecendo? Não, eu não disse para você ficar alheio.
Eu leio jornais, eu procuro ver reportagens, eu procuro estar bem informado. Mas sendo que se eu ver um jornal atualmente hoje, uma reportagem uma vez no dia, é o suficiente para saber de tudo, porque uma é eco da outra. Então, o que está por trás disso no momento, na nossa nação, é um espírito. É um espírito de desestabilização, em que as pessoas veem só o momento de organização ou desorganização social, na saúde, nas forças de segurança, que os parlamentares. Mas a nossa fé não pode estar depositada em homens. Eu não posso beijar a mão de homens, eu beijo a mão do meu Senhor. Agora, eu quero dizer que todos os movimentos têm origem espiritual. E eu posso te provar por esse episódio. Vamos lá. Por que este homem, por que Absalão, o terceiro filho de Davi, pediu ao seu pai para ir até Hebrom para pagar? Porque qual era o objetivo dele ir até Hebrom? Não poderia ser em Jerusalém? Gostaria de que nós entendêssemos um pouquinho mais isso. Eu estou aqui procurando para te dar as melhores informações. Que no versículo 15, no capítulo 15 de 2 Samuel, versículo 7, diz o seguinte, preste bem atenção. Ao fim de 4 anos, Absalão disse ao rei, deixe-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Porque quando estava morando em Jesur, na Síria, este seu servo fez um voto dizendo, se o Senhor me trouxer de volta a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Olha, preste bem atenção. Eu falei que todo movimento, seja social, seja o que for, tem um espírito por trás. Torno a repetir. Se o Senhor, versículo 9. Desculpa, versículo 8. Porque quando eu estava morando em Jesur, na Síria, este seu servo fez um voto dizendo, se o Senhor me trouxer de volta a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então disse o rei, vá em paz. E Absalão levantou-se e foi para Hebrom. Olha, isso aí não é espiritual? Por que, pastor? Por que em Hebrom e por que essa atitude de Absalão de ir para Hebrom? Em primeiro lugar, nós lemos que este homem nasceu em Hebrom. Amém? Não só ele, mas como seus outros 6 irmãos, outros 5 irmãos. Então ele uniu o útil ao agradável, falou, voltarei para Hebrom. Ele teve 3 anos na Síria, em Jesur, neste lugar, em 1 Samuel 13, 37, parece até aula, né? Mas eu creio também que a gente está sempre aprendendo com o Senhor, né? Através da sua Santa Escritura. 2 Samuel 13, 37. Tudo isso tem a ver com o Salmo 3, 5, tá? Absalão, porém, fugiu e foi ficar com Talmar, filho de Amiúde, rei de Jesur, e Davi planteava por seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu, indo para Jesur, e onde ficou 3 anos. Amém? Então o rei cessou de perseguir Absalão, porque já tinha se consolado a respeito de Aminó que era morto. Ele não podia aplicar essa justiça dessa forma, e Levítico orienta sobre isso. Então o que ele fez? Para adoçar o espírito, enganar seu pai, o que ele falou? Olha, eu preciso voltar a Hebrom,
Por quê? Hebron era um lugar que habitualmente, antes da construção do templo em Jerusalém, é que se oferecia sacrifícios, pagava-se os votos, ações de graça. E Davi, ele não só permitia, como incentivava os seus filhos a serem religiosos. Então, qual é o pai, qual é a mãe que não quer ver um filho seu, uma bênção, um homem, uma mulher temente a Deus, que venha casar e te conceda netos, que para a honra e glória do Senhor sejam pessoas íntegras? Quais são os pais que não sonham? Eu, quando olho para minha filha, olho para o meu filho, olho para a Luísa, eu vejo um pedacinho de mim. Sabe? Eu vejo um pedacinho de mim. Então, ele soube tocar na ferida de um pai espiritual. Ele chegou e falou assim: ó, pai, eu preciso a Hebron, lá é o meu lugar de nascimento, é o meu torrão natal, mas principalmente porque eu aprendi contigo que é lá que se pagam os votos e que se faz os sacrifícios e as ações de graças. Me permita, e o permitir de Davi não é simplesmente assim, vai. Não é só isso. Quando um pai permite, ele está abençoando. Então eu tenho que ter muito cuidado quando eu permito alguma coisa. Amém? Eu posso estar sendo cúmplice da desgraça do meu filho ou cúmplice da minha própria desgraça. E ele foi construindo isso já com a conspiração já pronta, mas ele precisava de um detalhe espiritual. Levou 3 anos na Síria. Por que ele ficou na Síria? Na casa de quem? Esse lugar, Jesus, e esse rei que trata aqui, como nós lemos em 2 Samuel 13, 37, que diz que, no versículo 37, Absalão, porém, fugiu e foi ficar com Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. Olha, por quê? Este homem era avô. Era avô de Absalão e de Talmai. Então ele foi se abrigar na casa do avô. Quando ele voltou, ele falou para o pai, eu sendo restabelecido, eu sendo aceito aqui em Jerusalém, eu tenho que ir a Hebron fazer um sacrifício e pagar esse voto. Olha, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente promete. Com que força, com que argumento, se é verdadeiro ou não. Aqui ele lançou mão de um expediente sagrado para enganar o seu pai. Porque na realidade o seu intento não era esse. O seu intento era usurpar, era tomar, era provocar uma rebelião de tal maneira que viria a tomar o trono de Davi, seu pai. Olha, eu lembro que a irmã Mercedes, da minha mãe, minha mãe e meu Davi, ela foi minha mãe e meu pai. Ela falava o seguinte para mim: Jorge, brigue com 100 na rua, mas não brigue com um em casa. Com um de casa. Sabe por quê? Porque com os de casa você terá que assentar-se à mesa, você vai ver todos os dias, entendendo? E, enfim, o convívio será bem difícil até as coisas se ajeitarem. E às vezes o saldo é nem sempre é positivo, que o desfecho não é o desejado, o resultado não é o desejado, infelizmente. Eu falei de temor, e a ausência de temor deste homem, de Absalão, era potencializado pela sua forma astuta
de manobrar, de manipular as pessoas, de fazer a cabeça das pessoas. E eu lembro de um pensamento do bispo Roberto, que ele dizia que sem temor a Deus, você manipula, preste bem atenção, sem temor a Deus, você manipula pessoas, circunstâncias e até a sua própria consciência. Sem temor a Deus, você manipula pessoas, leva pessoas a crerem do jeito que você crê, manipulam as circunstâncias com desculpas, com jeitinhos, e até a sua própria consciência, ou seja, você coloca aquilo na sua cabeça que você está certo e ninguém tira, porque você já traçou o seu caráter, o seu perfil, segundo aquilo que você deseja e almeja. E isso nos torna, muitas das vezes, escravos de algo que vai nos fazer muito mal mais à frente. Mas o interessante neste homem, em Davi, que mesmo com essas situações incômodas, sendo enganado até pela parte espiritual, não foram suficientes para tirar o sono de Davi, porque o Senhor sustentava. Eu falei de coisas santas, sagradas, que é um perigo em tocar. Tocar em coisas espirituais, aquilo que pertence ao Senhor, impor as mãos sem estar em condição, participar da Santa Ceia. Olha, eu estou falando para crentes, sim, e para aqueles que estão querendo se firmar na palavra, mudar a sua vida, sair de uma expectativa para uma realidade. E essa realidade é iminente. Deus quer fazer tudo novo na sua vida, mas não considere tudo normal o que está acontecendo. Não é normal. Existe um espírito por trás disso, como existia nessa apropriação, provável apropriação indébita, sórdida, de Absalão, do seu próprio pai, do reino do seu próprio pai. Então, meus irmãos, pingue um colírio nos olhos, espiritual, cauterize a sua língua. Não estou dizendo que você fala demais, eu estou dizendo cauterizar, aquela mesma, pela fé, aquela mesma brasa que o anjo tirou e como Atenaz e colocou na língua de Isaías quando desceu chamado. Coloque também. Antes de falar alguma coisa, reflita, porque você pode estar levantando, nós podemos estar levantando emissários secretos dentro da congregação dos santos. Olha, o perigo da curiosidade. Uma certa vez, eu já estou encerrando, e eu sempre digo lá na igreja, uma das poucas vezes que o pastor mente é quando ele diz que está encerrando, ele ainda vai falar mais 5 minutos. Se o teu pastor não faz isso, glória a Deus, porque eu preciso me consertar nisso. Mas tudo que nós estamos fazendo, eu creio que é um investimento a curto, médio, longo prazo. Deus é quem sabe. Então o pastor, ele assumiu foi empossado para uma igreja no interior, numa cidade do interior, uma cidade pequena. E ele foi logo cuidar de alguns detalhes. Antes que ele tivesse o primeiro culto, ele observou que a cerca não estava muito legal, não tinha muro, era uma igreja simples, e ele gostava das coisas no lugar. E o que ele fez? Ele foi consertar a cerca. E naquele momento que ele estava ali compenetrado em consertar a cerca, ele percebeu uma sombra de um garoto do lado dele. E ele falou para o menino, ó, chega aqui mais próximo. Notar que o garoto estava próximo do pastor. Ele falou, chega para cá. E virou para ele e falou, meu filho, você quer aprender a consertar a cerca? Pode deixar que eu te ensino, sem problema nenhum. Você pode ficar aqui do meu lado que eu vou te ensinar. E o garoto falou assim, não, pastor, eu não estou interessado em aprender a consertar a cerca, não. Eu só quero observar, eu quero saber o que vai acontecer quando você der uma martelada no dedo. Entendeu? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti. Diz o salmista Davi, esse mesmo, que foi perseguido pelo seu próprio filho. Eu encerro essa fala, encerro essa mensagem, dizendo que se você está vivendo um momento assim, de apuros espiritual, que não consegue conciliar o seu sono,
O salmista Davi, no Salmo 3, versículo 5, torna a dizer: eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Olha, eu não estou nem aí. Mesmo que forças imperiosas se levantem contra você, tenha temor a Deus. Não tema os homens. Não desafie os homens, mas tema ao Senhor. Sem temor a Deus, você manipula pessoas, circunstâncias e até a sua própria consciência. Então eu quero encerrar agradecendo a Deus pela sua atenção, que enriquece a nossa comunhão, e orar em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, feche seus olhos, por favor. Senhor, em nome de Cristo Jesus, que esta situação incômoda, desconfortante, não seja e nem será o suficiente para tirar o sono dos teus servos, porque o Senhor sustenta-nos. Senhor Deus e Pai, quantas pessoas estão a serviço de alguém que não deveria estar aqui, que não faz a tua vontade, Senhor. E muitas das vezes estão inocentes. Senhor, esclareça. Eu falei também na terça-feira próxima passada que ser inocente não nos isenta de responsabilidade. Somos enganados muitas das vezes porque nos deixamos. Porque sem o temor, até a nossa consciência é manipulada por nós mesmos. Dai-nos uma direção, Senhor, como nos portarmos diante do mundo, diante desta sociedade corrupta, constituída de homens inescrupulosos, homens maus, mas que agora, pela Tua palavra, aprendemos que existe um espírito. Absalão esperou 7 anos para golpear o seu pai. Nada acontece no estalar de dedos. Essas coisas já vêm sendo nutridas através de um povo que perdeu o temor ao Senhor. Grande parte que se intitulam cristãos não tem feito a sua parte. Essa responsabilidade é nossa, meu irmão. Não é hora de fazermos voto e sacrifícios em Hebron, é para fazer em Jerusalém. É para beijar a mão do pai, não beijar a mão de Absalão. Eu oro para que tudo lhe vá bem por esses dias. Eu oro pelo retorno, de como será feito o retorno às nossas atividades presenciais. Eu oro para que não venhamos cair em armadilha feita por homens astutos que estão colocando os emissários secretos no meio do povo do Senhor, dizendo: pode abrir, pode abrir. Nós só abriremos quando o Senhor mandar. Eu não tenho essas preocupações porque você sabe, você é inteligente, você entende o que eu quero dizer. E eu oro também agradecidos pelos dizimistas, ofertantes, aqueles que não podem, mas que têm seu coração voltado. Oh Deus, abençoa a cada um, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero agradecer, eu estou em dívida com a Eliane, a esposa do Silas, porque não a mencionei no encontro passado. Não sei se você está assistindo, mas se não estiver, fica aí, está registrado o meu agradecimento pela sua vida. Pelo José Oliveira também, que chegou no final da live de terça-feira. Eu quero agradecer por Fernando, Aline, Moisés, Dilma, Marquinho, Edna, minha cunhada, Meleni, Felipe Costa, colega do Marquinho, amém, Marilza, Carminha, Marilza pedindo oração por Elizabeth. Prometo que nessa madrugada estarei orando por ela, mas nessa hora eu coloco Elizabeth nas mãos do Senhor, e que Deus abençoe e faça tudo segundo a tua vontade, porque o Senhor é Deus para curar. Nós colocamos nas tuas mãos em nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, meus amigos,
Eu quero me despedir dizendo que eu já estou saudoso de vocês, aguardo vocês no domingo, 10h30 da manhã, Sementes de Vida, e o nosso culto online às 19 horas. E prometo, se tiver alguma novidade por esses dias, eu faço uma edição extra e posto, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fica o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração por vocês. Um beijo, um abraço, e que Deus abençoe rica e abundantemente a regar os seus olhos espirituais. Não deixe alguém se promover à custa da sua fé inocente, do seu coração disponível. Não deixe. Só existe um rei na tua vida, o Senhor. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Um grande sorriso. Paz.